Galera, tem mais uma pergunta rolando na internet direto sobre o Ainz, se ele vai ter um filho ou não com o Albedo durante toda essa história. Existem algumas explicações e teorias que podem comprovar completamente tudo isso, cara. Inclusive provando pra gente que sim, o Ainz vai ter filhos. Eu sei que você tá agora curioso pra caramba pra saber como é que isso vai acontecer, né? É óbvio que eu vou te explicar direitinho. Então prepara, senta aí, vem comigo e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que faz sempre essa pergunta de como um esqueleto poderia ter um filho com o Albedo, já que ele não tem... você sabe o que, né? Então eis-me aqui para responder definitivamente que é possível usando alguns métodos variados. Mas é inviável pro Ainz porque é perigoso demais pra ele. Então, não esquece não, vou te explicar isso. Capricha nesse likezão brabo aí pra ajudar nesse vídeo top aí a alcançar muito mais gente e responder essa pergunta pra muitas outras pessoas que eu sei que estão com essa dúvida na mente sem ser sanada há muito tempo. Eu tenho certeza que você vai sanar todas as suas dúvidas sobre isso aqui e agora. Então vamos lá, vamos começar. Pra gente começar falando dos filhos do Ainz no caso, a gente tem que responder a pergunta se ele pode ou não ter esses filhos, né? Isso aí é uma pergunta que tem 3 respostas possíveis. A primeira é que não seja possível, porque o esqueleto não tem um órgão reprodutor, então não tem como fazer um filho. Mas galera, ele tem DNA, então é possível, né? Isso acaba tornando possível no momento em que o Demiurgo entra na jogada. Ele simplesmente poderia estudar o DNA do Ainz e trazer um outro esqueletinho à tona e meio que combinar esse DNA com o DNA da Albedo. E aí eu não sei como é que isso funcionaria exatamente, né? Se ia nascer uma criança a partir disso pela Albedo, que eu acho que seria pouco provável, né? Diretamente dela, mas eu acho que seria real uma criança criada por um laboratório. A não ser que o Demiurgo conseguisse, a partir do DNA do Ainz, criar uma fecundação aí dentro da Albedo, e aí tudo bem, aí até vai. Mas já a segunda resposta seria adotar uma criança. No caso, era procurar alguma criatura adequada para adotar como filho, né? Ser o futuro governante do reino feiticeiro inteiro, de Nazarick. Cara, mas se ele precisasse disso no futuro, que eu acho pouco provável, porque o Ainz é um morto-vivo e, cara, o morto-vivo é imortal. E ele sendo uma caveira, ele não precisaria de um sucessor ou não. Só se no caso ele fosse derrotado, beleza? Em uma batalha, morresse e tal, aí sim. Mas ainda assim tem alguns lances que ele poderia ser revivido, então eu acho que seria um pouco mais tranquilo. Mas vamos lá, vamos botar que aconteça isso. Nesse caso aí, o sucessor dele eu acredito que seria plenamente o Ator de Pandora. Ele não precisaria pegar uma outra criança de outra raça diferente, já que ele é, entre aspas, aí, o filho do Ainz, né? O único NPC que foi mostrado na história criado exclusivamente pelo Ainz. Tanto que até chama o Ainz de papai ali, né? E a terceira resposta para isso é que o Demiurgo com certeza estaria envolvido de novo, né? Completamente envolvido, e seria o fato dele buscar algumas formas de fazer a mudança de raça do Ainz. Dessa forma, ele poderia literalmente fazer o filho do jeito tradicional com o Albedo. Atualmente, o Demiurgo já está até desenvolvendo uma pesquisa com relação a isso. Até porque existem algumas relações diferentes entre humanoides e demi-humanos. Isso aí vocês já vão entender. Basicamente, alguns monstros ou algo do tipo que quisesse ter um filho deveriam mudar a sua forma para se adequar à forma do seu parceiro. Por exemplo, lá no volume 14, nós temos aí que foi revelado pra gente o caso Renner, na qual ela se tornou um demônio, então rolou uma mudança de raça de um humano para um heteromorfo. Logicamente que isso foi usando o item específico que a Albedo entregou para ela, que estima-se que seja o Anel da Estrela Cadente do Ainz. Esse anel aí é um anel que tem o poder de conceder um desejo para o portador, só que ele ainda assim consome parte dos pontos de experiência de alguém, para poder gerar aleatoriamente uma opção de um desejo. E o número de desejos possíveis que poderiam ser feitos era proporcional à quantidade de experiência consumida pela pessoa. Isso significa que ativar o anel / feitiço em troca de 10% de todo o total dos seus pontos de experiência apresentaria uma única escolha, enquanto consumir 50% daria 5 opções possíveis para você escolher, né? 5 desejos. Mesmo assim, é algo que possibilita essa mudança de raça. Então, também ficou meio explícito pra gente que seria algo irreversível, tá? O que aconteceu com a Renner. Então ela precisaria de um outro item para poder retornar para sua forma original. No caso, se tornar humano de novo. Também temos o fator interessante que seria o Platinum Dragon Lord, que lá no volume 7 foi dito que o dragão tem um filho. Então, para ele ter um filho, né, os dragões se reproduzirem, seria completamente possível eles se transformarem, né, os dragões, em uma forma humanoide, para que eles possam ter relações mais físicas com outras raças também. E como o Yggdrasil, os dragões são heteromórficos, isso permite que eles tenham filhos até com humanoides, seres de outras raças humanoides. Então a conclusão é clara pra gente.
Até que o Ainz poderia sim ter filho e se transformar em uma outra raça. Ele possui itens e habilidades que tornariam isso totalmente plausível de acontecer. E cara, sim, ele teria filhos a partir disso, mas teriam consequências muito fortes para ele. Primeiro que o verdadeiro empecilho que nós temos era que o Ainz não tinha garantia de que ele conseguiria retornar um esqueleto, em vista da Renner, por exemplo, que não conseguia voltar para um humano depois de ter se transformado em um demônio. Mas ainda assim, talvez exista uma forma dele se transformar em um ser heteromórfico. Beleza, aí tudo bem, podendo mudar entre as raças ali tranquilamente, tá ok. Mas aí temos outro ponto crucial nessa parada. O Ainz se transformando em humano, ele perderia todas as habilidades passivas que ele tem sendo um morto-vivo, como o caso daquela habilidade que faz ele suprimir as emoções dele. Isso aí é um passivo de morto-vivo que ele tem, fora o tempo de vida de um ser humano. Se a gente for comparar isso com o Overlord, o Ainz agora, se fosse humano, ele poderia morrer. Não necessariamente morrer de dano, porque ele ainda teria uma quantidade absurda de HP, né, de MP no caso, mas sim morrer de velhice, assim como já aconteceu com os outros players que vieram, os primeiros players que habitaram esse mundo, sobrando até um só deles, que era um morto-vivo, porque ele não morria, era imortal, o resto tudo morreu de velhice. E por fim, o fato dele se transformar em humano faria o Ainz perder muitas habilidades secretas de morto-vivo que ele tem. Basicamente, ele se tornaria muito mais fraco do que ele tem, além de perder o nível também ao fazer isso. Então, se transformar humano é possível completamente, mas seria uma estratégia burra demais para ele, principalmente se for apenas para fazer um filho, cara. Mas agora, galera, partindo do pressuposto que o Ainz tivesse um filho, né, com Albedo junto com ela, como é que ele seria? Seria tão forte quanto a mãe ou o pai? Bom, segundo algumas teorias da internet que estão aí rolando à solta, ele poderia ter tanto uma menina quanto um menino. E se fosse uma menina, seria um anjo da morte. Uma mistura da Albedo sendo uma sucubus, né, e um morto-vivo Ainz. Os três poderes mais malévolos dela seriam comedores de vida. Seria basicamente uma destruição, dada a forma dela ser um ser de pura sombra, uma marionetista que conseguia amarrar tudo em seu envoltório de cordas e também se alimentar da força vital, né, do poder das pessoas para poder crescer sua própria vida. Mas aí, em termos de poder e habilidades, a gente sabe que ela é mais próxima do Ainz, tá? Mas tem uma aparência muito física, né, muito mais próxima da Albedo. E a batalha também, né? Força de batalha. E afinal, como ela é filha de um ser supremo, ela seria tão forte quanto um governante, né? A princesa do reino feiticeiro, princesa de Nazarick. O Ainz criaria ela, com certeza, de acordo com o conhecimento do Tábula Esmaradina, que foi o criador da Albedo e trouxe para ele algumas informações excessivas dela, basicamente porque ele precisava saber disso para comandar um NPC, já que ele agora estava no top da lista ali, top do mundo, então ele sabia como é que os NPCs funcionavam. E, conversando muito com os seus amigos antigos, bem lá no passado, antes dele ficar preso no jogo, ele conseguiria criar essa criança, né, essa garota, com base na Albedo, já que ela teria asas, também seria muito mais próxima de uma sucubus do que de um esqueleto. E sendo um anjo da morte, todas as suas habilidades são focadas em explorar a vida dos seus inimigos, usando a força vital deles para fortalecer a si mesma. E como ela tem as habilidades próximas do Ainz, isso dá a ela a força de usar o toque da energia negativa. Obviamente do jeito dela, mas meio que aprimorando o que o Ainz não tem, com o nome de toque de devorador de vidas. E ela também, se sofresse qualquer dano físico, poderia se curar usando a própria energia absorvida dela, o que se torna extremamente útil para ela em combate. Isso é muito forte. Basicamente um ser imortal até de danos, coisa que o Ainz mesmo não é. Apesar de ter um MP gigantesco, ele não é imortal de danos, tá? Ele pode ser derrotado. E por fim das suas habilidades, ela também podia usar o seu MP, ou então o MP dos seus adversários, para formar armas mágicas e criar suas próprias ferramentas de batalhas, o que daria um boost significativo nas habilidades dela, principalmente a relação habilidade de combate que ela tem aí, obviamente que ainda não se compararia à força do Ainz em geral, mas sim seria um dos seres mais poderosos de Nazarick. E a razão pela qual as suas armas eram tão poderosas assim é porque se o HP, né, o MP dela, for adicionado à mistura das suas armas, ela não apenas ganha força, mas também faz com que as lâminas causem danos físicos por mais tempo depois de acertar o corpo do adversário, causando ataques fortes o suficiente que ainda carregam anti-magia, dificultando a regeneração do oponente. Olha que menininha roubada, hein? Essa garota também teria uma habilidade de conjurador, no qual ela conseguiria usar os feitiços básicos do próprio pai, principalmente por causa da habilidade do Ainz, né, de lançar praticamente qualquer feitiço que ele queira. Mas ela era num tom mais básico, porque ela puxou um pouquinho da força da mãe, né? E de fato, ela realmente criando essas suas próprias armas, a gente sabe que ela precisa de um treino para usar esse tipo de arma metafísica, né? Exige um treino para isso, que ela aprendeu diretamente com quem?
albedo, e possui a alabarda, saber muito bem como manusear esse tipo de arma, e também tem um poder de combate absurdo, misturando completamente entre magia e os poderes de Ainz com combate corpo a corpo. Mano, o negócio fica perfeito. A gente pode até dizer que a habilidade física dela não é tão boa quanto da sua mãe, ou até mesmo do Ainz, mas em comparação com o HP dela sendo mais alto do que o deles, pelo fato dela simplesmente usar a energia vital dos outros, ela pode até tancar bastante dano mesmo sem usar suas habilidades de cura. A sua agilidade é medíocre, tem que ser abastecida constantemente, mas uma vez que ela coloca magia nesse atributo, ela se desenvolve muito mais rápido, cara. Ah, Binas, tá, você falou que ia ser menino ou menina, e agora o menino, aonde tá? Como é que ele vai ser? Não seja por isso, pequeno gafanhoto. Ao contrário da garota, que iria aparecer muito mais com o albedo, o Ainz ia puxar o paizão, né? Caveirão sempre, inclusive gostando bastante do estilo de luta e de magia que o Ainz usa. Mas o problema é que ele acabou herdando o lado mais da albedo de combate. E ele seria mais sociável do que a própria menina, se fosse um homem, porque os poderes dele não iam sugar a força vital das pessoas. Então ele andaria perfeitamente no meio de seres vivos da cidade e tal, além de ter dado também uma paz e a tranquilidade que o Ainz criou para si mesmo. Agora, em relação às classes em geral, os seus níveis de guerreiro seriam baixos e a sua classe base seria inexpressiva por causa disso. Mas ele ainda assim nasceu com uma resistência brutal ao fogo e poderia literalmente mergulhar num tanque de lava, tranquilamente sair ali, ó, tomei um banho de lava, tô suave, um morto-vivo de boa, porque os ossos dele seriam mais fortes até do que os ossos do Ainz. Cara, sem contar que essa parte dos ossos faria com que ele conseguisse transformar o seu corpo em lâminas muito fortes pro combate, cara. Um adamantio, tá ligado? Quando ele aprendesse a controlar todo o seu poder secreto do fogo, é aí onde a chave de virada começa, porque ele se tornaria absurdamente mais forte do que a sua irmã, por exemplo. Essa habilidade era equivalente a uma classe Eclipse do Ainz, que é muito roubada. E isso é muito importante porque dentro dessa classe, além de transformar todos os seus ossos, né, ele ainda ganha uma defesa exuberante, cara. A habilidade de Desejos Ardentes traz à tona toda a velocidade máxima dele, e desde a infância ele sempre foi formidável com relação à velocidade. E agora com domínio total, é praticamente impossível de você conseguir acertar no filho do Ainz. Mano, o cara fica muito rápido. Fora que o portador dessa classe ainda sustenta todos os seus seguidores com vários buffs e bênçãos para poder torná-los mais fortes. A sua legião de soldados, igual o pai governa, também receberiam espadas flamejantes para poder conseguir manusear todas as guerras e acabar com os inimigos gigantescos e fortes pra caramba de uma forma muito mais fácil. Devido ao fato da sua aura de fogo ser um talento do seu filho, né, do Ainz, né, o filho do Ainz, ele tem a sua própria bênção e só usa o seu MP para alimentar a magia de suporte do Diodo ou então algum feitiço de buff aqui e ali, basicamente. Mas a sua principal força está no seu ataque, poder bruto e na sua agilidade, que herdou basicamente da mãe. Portanto, a gente sabe que, mesmo que ele seja mais próximo do Ainz de característica física, ele herdou muito mais do que a albedo tem. Mas, por sua vez, a sua defesa física mágica são bastante fracas. Embora isso seja mais do que compensado, logicamente, pela sua velocidade e também, na verdade, aumentado bastante devido ao treinamento combinado do Sebas e a albedo, que deram pra ele quando ele era muito novo, e também aumentando suas estatísticas ofensivas pro treinamento junto com o Coctus. Esse aí, cara, ia ter treino de sobra. Contrário da outra filha, né, que teria os treinamentos dela também, basicamente, mas o filho do Ainz eu acho que teria um treinamento um pouco mais especial, porque ele é mais próximo de alguns outros soldados do que a própria filha. A filha seria mais próxima, talvez, da Shallter, por exemplo, com certeza, é uma vampira, suga o sangue das pessoas, então teria um controle relativamente de força vital parecido aí. Se ela suga o sangue das pessoas, ela tá sugando a vida, e a mesma coisa funcionaria com a filha dele. Agora, o ataque mágico impensável, sendo usado principalmente por feitiços de buff, era, portanto, bastante fraco, mas por sua vez a resistência dele é especialmente boa a habilidades que são bastante altas da albedo. Então assim, o filho, mesmo que fosse em alguns atributos mais fraco, ele era resistente pra caramba, tinha uma resistência alta herdada pela albedo, que orgulhava ela, permitindo que o filho se defendesse tão bem quanto ele deveria se defender mesmo. É lógico que isso também são resultados de um intenso treinamento, com todo o seu irmão mais velho, à toa de Pandora, né? Que é considerado um filho do Ainz, como a gente falou, porque, mano, era o único NPC criado pelo Ainz, e não tem como fugir disso. Mas e aí, me diz você, faz sentido ou não faz sentido? Gostaria de ver algum filho do Ainz aparecendo aí no anime? Qual é que entra em jogo? Menino ou menina? É menino ou menina? Me conta aí nos comentários se você acha que é possível acontecer isso na história ou não, se o Ainz vai trocar de raça ou não. Comenta aí pra mim se faz sentido também ele trocar de raça ou não, né? E não esquece, cara, manda suas teorias e sugestões pra mim lá no direct do Instagram,
link tá aí na descrição, entra lá, vai firme e forte, manda perguntas, que eu tô abrindo umas caixinhas de perguntas lá de vez em quando, a galera tá mandando ver, tô gostando demais de responder, tá bom pra caramba. Segue lá e não perde essa pra você fazer parte disso também. Não esquece, capricha no likezão brabo pra gente e se inscreve aqui no canal com o sininho ativado, porque, mano, você não vai perder nada de Overlord. Temporada nova tá chegando e eu tô aqui, ó, com a corda toda, nós vamos, ó, firme e forte, tá acompanhando todos os lançamentos de todos os episódios possíveis. Obrigado demais por isso tudo, galera. Beijo no coração, um abraço e eu te vejo lá no próximo vídeo, hein? Valeu, até mais!